Oi, pessoal. Muitos dos nossos inscritos querem saber como eu e Cristina aprendemos português, ou eles sabem que Cristina fala várias línguas e eu falo algumas línguas e querem saber quais foram nossos segredos de aprendizado, ou quais são nossos segredos de aprendizado. E a resposta é meio complicada, porque na verdade tem diferentes fatores sobre como aprender uma língua e tem um lado psicológico, quanto você respeita aquela segunda língua, sua motivação personal, mas tem sim algumas estratégias simples que nós usamos para aprender e que nós ensinamos para nossos alunos e que nós sabemos que pessoas no Brasil que têm, entre aspas, um dom para aprender uma segunda língua, também usam. E provavelmente a estratégia mais importante para falar é o que eu falo, você tem que aprender a andar antes de correr. Ou em inglês, you have to learn to walk before you run. E é muito interessante, claro, quando nós aprendemos uma nova habilidade, nós temos que começar devagar. E nós sabemos disso em todo. Temos que aprender os passos primeiro, antes do que aqueles passos ficam automáticos. Por exemplo, quando você começou a aprender a dirigir, você foi para a rodovia e andava na rodovia 120 km por hora? Claro que não. Pelo menos eu não fiz isso, graças a Deus. Eu fui para um estacionamento, em Goiânia, aliás. Eu fiquei lembrando os diferentes passos, sabe? A embreagem, a marcha, e o que eu tinha que fazer primeiro e segundo. Eu pensei, tinha que pensar no começo, porque tudo era novo. E aos poucos, eu comecei a aprender a fazer e fazer de uma maneira mais natural. E até eu cheguei a enfrentar situações de trânsito mais complicadas e agora tudo é automático quando eu dirijo. Mesma coisa se você vai aprender a tocar um instrumento. No começo, você tem que lembrar onde colocar seus dedos, qual é a sequência de notas e você tem que pensar. Claro, todo mundo faz isso quando aprende a fazer uma coisa nova. Começa pensando primeiro o que eu tenho que fazer e depois, naturalmente, aqueles movimentos certos ficam automatizados e você faz aquela coisa bem. Para fazer uma coisa bem, você tem que aprender devagar. Então, é muito estranho que quando pessoas começam a falar, eles não fazem isso. Muito do problema vem realmente de algumas escolas e alguns professores que falam, não pense. Se quer falar, não pense. Não é interessante? Quantos de vocês já escutaram isso? Não pensa, só fala. É diferente do que qualquer outra coisa que você faz na vida bem. Que você começa devagar. Mas eles querem que você não pense, só fala. E o que acontece? Pessoas não pensam, eles falam, também não é só a culpa de escolas, com certeza, porque pessoas têm vergonha, eles ficam constrangidos, eles ficam pensando que não querem que pessoas riam deles, que pessoas vão rir deles, sabe, se eles falam pausadamente, eles se sentem bobo, gaguejando, entre aspas, gaguejando. Então, em vez de pensar, e também eles ficam nervosos, então, em vez de pensar sobre as regras antes de falar, eles simplesmente falam. E o que acontece? Eles falam, se eles têm a coragem de falar, eles falam tudo errado. E desde o começo eles falam sem lembrar as regras, sem lembrar o tempo verbal, etc. Até eles falam rápido sim, mas eles têm erros enraizados para sempre. Isso é o problema de milhares de alunos, centenas de milhares de alunos. E nós, em nossa escola, nós enfrentamos isso ensinando da maneira que qualquer pessoa aprenderia qualquer outra coisa, como um instrumento ou um esporte. Vai devagar, pensa antes, se policia. O que você tem que falar? Você tem que fazer uma frase negativa no passado, então pensa. O que eu tenho que fazer? Qual é o primeiro passo? Qual é a embreagem? Qual é o passo? O passo é
tenho que lembrar o verbo auxiliar, didn't, frase negativa no passado, então didn't, e depois o verbo básico. Ok, então você lembra as regras, ao tempo verbal, etc. Devagar, qual é a preposição com esse verbo? E aos poucos, o inglês fica automatizado, né? Porque você fala tantas vezes, pensando devagar e cuidadosamente, que aos poucos você fala rápido sim, e aos poucos você não tem que pensar. E é assim que nós fazemos em tudo. Essa é minha primeira estratégia sobre como você aprende a falar bem. Uma segunda estratégia muito simples que pode te ajudar a falar inglês melhor tem a ver com flashcards, com esses cartões de memorização ou aquele aplicativo Anki. Mas, pessoal, não é como você usa os flashcards. Porque o problema que pessoas têm, eles fazem na direção errada. Eles vêm colocando a palavra em inglês, olhando a palavra em inglês e tentando lembrar como falar isso em português. Em meus estudos de pesquisa, é sempre quando você fala com alunos como você usa flashcards, eles sempre falam da mesma coisa. Eu olho a palavra em inglês e tento lembrar como falar em português. É incrível. Mas o que vai ajudar você a falar melhor vai ser se você fizer na outra direção, claro, porque quando você está olhando a palavra em inglês e lembrando como falar em português, basicamente você está treinando suas habilidades de ler bem, que é a coisa mais fácil. E você, para treinar, para melhorar sua fala, seu speaking, faz mais sentido fazer da outra direção. Você olha o português e você tem que lembrar como é que eu falo aquela palavra, como é que eu falo aquela frase em inglês. E, claro, assim você vai começar a ficar mais automático, sua memória vai ficar mais automático. E quando você tem que falar aquela palavra, quando você está comunicando e conversando na vida real, por causa de ter treinado ir do português para o inglês, você vai falar mais rápido, você vai lembrar aquela palavra com mais facilidade. Então, segunda estratégia, quando você treina com flashcards, tenta ir do português para inglês. O próximo passo tem a ver com assistir televisão. E como eu acredito alguns de vocês sabem, que isso faz uma grande parte do meu trabalho pesquisando como usar televisão para aprender uma língua. Mas eu vou agora, e tem muitas estratégias que eu posso ensinar sobre isso, mas vou ensinar uma estratégia super simples. Mas por incrível que pareça, poucas pessoas fazem isso. Então, quando eu faço minhas pesquisas, eu faço minhas entrevistas, eu pergunto para pessoas como você faz, como você usa a televisão para melhorar seu inglês. E muitas vezes pessoas vão ter uma resposta, mas sempre é a mesma resposta. Why? Eu coloco legendas em inglês. E a ideia é, só de colocar legendas em inglês, a pessoa vai aprender melhor. A pessoa tem essa ideia. E quando você pergunta, mas como você estuda, como você assiste ao episódio? Eles falam, eu assisto, mas eu coloco as legendas em inglês. Isso ajuda? Pode ajudar, mas ajuda pouco. Porque a pessoa está assistindo aquela televisão não como uma ferramenta de aprendizado mesmo, mas só para entretenimento. Sabe? Ele não quer, por exemplo, usar todas as ferramentas que televisão tem, como você pode pausar, você pode voltar 10 segundos, você pode tocar com uma velocidade mais devagar, você pode revezar entre legendas em inglês, legendas em português, sem legendas. Não fazem nada disso, porque isso atrapalharia o divertimento de assistir ao episódio ou ao programa. Então, eles não querem fazer isso, eles só colocam a legenda em inglês. Olha, temos que aceitar que quando queremos usar televisão para aprender, não é mais para entretenimento, é para aprender. Mas é um bom jeito de aprender com televisão, com os seriados que você gosta. Então, como eu disse, tem muitas estratégias, mas uma estratégia muito simples que ajuda para todo mundo é assistir o episódio 2 vezes ou 3 vezes. Mas pode começar com 2 vezes. Você vai ver como ajuda. A primeira vez, tudo bem. Faz o que você
quiser, assiste o episódio com legendas em inglês, com legendas em português, não importa. Você pode assistir a primeira vez e você vai prestar atenção na história, né? Porque você ainda não sabe o que acontece e você vai prestar atenção no que acontece naquele episódio. Tudo bem, mas na segunda vez, você não tem que dividir sua atenção mais, porque você sabe o que aconteceu. E o que vocês vão ver é vocês vão perceber muitas coisas sobre a linguagem mesmo. E o que eu falo para muitos alunos, e eu também o que muitos alunos inscritos falam para mim, é como é interessante e divertido quando você está assistindo televisão e você percebe uma coisa que você aprendeu com meus vídeos ou nas minhas aulas, né? Oh, Dr. Cooper ensinou isso e agora estou vendo aquele vocabulário, que legal! E realmente tem um impacto muito bem. Bom, e o que você vai ver, se você assiste o episódio pela segunda vez, você vai perceber várias coisas sobre vocabulário, sobre gramática e sobre pronúncia que você está aprendendo. Isso é o que vai fazer seu aprendizado acelerar. E se você tem mais tempo, assista uma terceira vez, porque na terceira vez você vai perceber mais coisas ainda, sempre reforçando, sempre tendo repetição sobre essas estruturas, que é o que vocês precisam. Muito simples. Assiste o episódio mais que uma vez. Essa próxima estratégia é para pronúncia e vai parecer uma estratégia super simples. É uma estratégia simples, mas por incrível que pareça, ninguém usa essa estratégia. Talvez eles achem a estratégia parece uma coisa tradicional, parece uma coisa do século XX. Tudo bem, nós não podemos jogar fora toda coisa antiga, muitas coisas antigas são muito melhores do que coisas modernas, né? E essa estratégia, se essa estratégia foi usada no passado, eu não sei. Então, foi uma boa coisa, porque vai ajudar vocês demais. Então, estamos falando sobre pronúncia. E hoje, como é que você vai aprender a falar essas palavras difíceis e lembrar a pronúncia? O que eu faço é, simplesmente eu repito a palavra muitas vezes e funciona muito bem. O que eu faço? Eu pego por exemplo, a palavra otorrinolaringologista. Otorrinolaringologista, sabe? Alguém falou para mim uma vez, nós temos uma palavra, eu tenho certeza que você não vai conseguir pronunciar. Otorrinolaringologista. E sabe uma coisa? Eu não consegui. Foi difícil demais falar essa palavra. Foi difícil para caramba. Mas, o que eu fiz? Eu comecei a dividir a palavra e falar muito devagar. Otorrinolaringologista, 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 me policiando, né? E se eu errava, eu parei, tentei falar, se eu errei, eu parei, eu tentei falar certo. E eu falei muitas vezes otorrinolaringologista, talvez 300, 400 vezes. Afinal das contas, eu falei certo, né? Eu estava falando rápido. E sabe o que foi muito interessante? No próximo dia, na próxima vez que eu encontrei aquela pessoa, ele falou, então, fala a palavra. Na hora eu falei certo. Eu não tinha que pensar. Sabe por quê? Porque os músculos na minha boca, os músculos dos lábios e da língua foram treinados. É incrível como funciona. Realmente funciona muito bem. Se você repete aquela palavra muitas vezes, sua boca lembra. Eu comecei a fazer com outras palavras. Eu lembro outra palavra que eu fiz a mesma coisa, escorregadio. Eu lembro muito bem, porque eu falei essa palavra, falei errado e pessoas começaram a rir, e eu falei, não vou errar de novo escorregadio. Fiz exatamente a mesma estratégia. Eu repetia a palavra muitas vezes, 200, 300 vezes, da mesma forma, falando devagar, escorregadio, me policiando, para ter certeza, porque se eu cometia o erro errado, não vai ajudar, o vício vai ficar enraizado, se eu repito a palavra errada, o erro muitas vezes. Então, me policiando para falar certo, e gradualmente eu comecei a falar cada vez mais rápido, os músculos da minha boca ficaram acostumados,
E nunca mais tenho problema com escorregadio. Eu faço isso com tudo, falando a palavra nova várias vezes. Eu faço isso em grego. Grego é uma língua louca. É como, sabe como é aprender a palavra grega, a língua grega, né? É como aprender grego, né? É difícil demais grego. Então, tem palavras loucas que não tem nada a ver. Por exemplo, como será que você fala eu uso ou I use? Em grego é χρησιμοποιώ. Man, quando eu vi essa palavra, eu pensei, jamais eu vou lembrar pronunciar essa palavra. E as outras palavras em grego. Como eu faço? Simplesmente faço a mesma coisa. Vou devagar. χρησιμοποιώ. Me policiando, tendo certeza que eu não erro, porque isso seria ruim. Até começa os músculos da minha boca se acostumam. E eu acho a coisa maravilhosa é que realmente fazer algumas 200, 300 vezes, nunca mais tem dificuldade com aquela palavra. Eu faço, e funciona muito bem. Vocês podem falar, mas que coisa chata. Tudo bem, mas quando você fala a palavra certo, não parece chato mais. Você fica feliz porque pessoas te entendem. Ok? Eu faço a mesma coisa com meus alunos. E muitos alunos agora da minha escola fazem e eles começam a ter uma pronúncia muito melhor. Uma palavra que eu demonstro é unfortunately, que é muito difícil, infelizmente. É uma palavra muito difícil para pronunciar, porque tem muitos sons difíceis. Depois lembrando a palavra com a força, com a sílaba tônica, for, pessoas esquecem, né? For, depois a próxima sílaba, depois a próxima, li. Tudo é difícil nessa palavra para pronunciar, mas se você faz devagar, unfortunately, se você fizer devagar, 100 vezes, 200 vezes, eu garanto que até 200 vezes você vai estar falando muito mais rápido e sua boca vai ter aprendido a falar aquela palavra. A próxima vez que você tem que falar, você vai falar bem. Simples. Pessoal, a próxima estratégia tem a ver com crescer seu vocabulário. Não o vocabulário que você entende, mas o vocabulário que você fala, as palavras que você fala. E como fazemos isso? Como eu faço com essa estratégia? Eu tenho uma palavra que eu quero aprender. Eu aprendo uma nova palavra e eu conscientemente entro numa situação, talvez numa sala de aula, talvez que eu vou falar com alguém em português e eu falo, não sei como vai ser essa conversa, mas eu vou ter certeza, vou fazer questão de criar uma situação para usar essa nova palavra. E eu fico com isso na minha mente e eu crio a situação, eu crio o contexto para usar o vocabulário, eu uso o vocabulário e sabe uma coisa? Depois que eu uso aquele vocabulário aquela vez, a próxima vez fica muito mais fácil para usar, porque já usei uma vez, já tenho confiança em usar. Sempre quando você aprende um novo vocabulário, a dificuldade é usar a primeira vez. Depois que usar uma vez, começa a ficar muito fácil, aquele vocabulário fica natural para você. Eu fiz durante esse vídeo agora com vocês. Sabe, por incrível que pareça, eu usei 2 vezes. Sim, eu usei vocês para praticar meu português, porque eu falei. Essa palavra, por incrível que pareça, essa expressão é nova para mim. Eu vou usar hoje. E agora, pessoal, nunca mais vai ser difícil para mim. Sabe, não é que era difícil, eu sempre sabia o que significava, mas eu esqueci. Eu falava, por exemplo, eu tentei falar por incrível que pareça, eu falei por incrível que parece. Ou eu falei incrível que parece. Agora, eu falei certo com vocês, viu? Eu tinha na minha mente e eu falei, por incrível que pareça. As próximas vezes vai ser muito fácil. Pode fazer isso com qualquer palavra que você quiser. Você quer praticar aquela palavra? Fala, hoje vou falar a palavra. Vou falar com o meu professor em inglês. Eu vou criar um contexto e eu vou fazer questão de usar aquela palavra. Quando você usa, falando na conversa, é como você já aprendeu. Nunca mais vai ter dificuldade em usar aquela palavra. É muito
simples. É uma estratégia que eu já vi muitas dessas pessoas que têm, entre aspas, dom de aprender inglês no Brasil, já falaram para mim que eles gostam muito dessa estratégia. Realmente funciona muito bem. Pessoal, enquanto eu fico mais sábio, eu começo a entender que esses problemas, às vezes, em qualquer aspecto da vida, que parecem insuperáveis, realmente são fáceis. Às vezes só precisa de um pequeno ajuste e você supera esses problemas. Provavelmente você já sabe disso. Mas em inglês eu dei para vocês agora 5 pequenos ajustes, 5 estratégias simples. E eu aposto, eu tenho certeza, aliás, que se vocês usam essas estratégias, rapidamente vocês vão ver melhoras no seu inglês. Mandem depois seus comentários para nós, para confirmar isso. Qualquer dúvida que você tem, eu vou responder. Agora, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E por favor, dê um like, compartilhe o vídeo. Eu agradeço muito, nós agradecemos muito. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Oi, pessoal. Você gostou desse vídeo? Então você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau, pessoal!